A medicina moderna evoluiu de tal maneira que hoje é possível diagnosticar doenças e tratá-las ainda com o bebê na barriga da mãe. Vamos falar sobre este assunto hoje no programa Vida e Saúde. Na hora de procurar uma profissional da área de ginecologia, obstetrícia ou ultrassonografia, busque por uma profissional experiente e de qualidade. A doutora Andresa Lordani está atendendo em 2 endereços para sua comodidade. No Espaço Cuidar, na Rua Benjamin Constant, e na Clínica Ecomed, na Avenida Manuel Ribas. Marque agora mesmo a sua consulta. Telefones 429-8834-3000 ou 429-8836-3342. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Para sorrir mais. Para viver melhor. Para sentir-se ainda mais linda. Royal Face. Você linda o tempo todo. Botox. Preenchimento. Fio de sustentação. Bioestimulador. E mais de 40 procedimentos. A Royal Face sabe que, independente da sua idade, você pode estar radiante. Ame, curta, viva a Royal! Acolher não é só comida, cama e um teto. Precisa de amor para ser completo. Nós, da Casa de Apoio Amor Fraterno, trazemos conosco esse sentimento. Aqui, acolhemos gratuitamente paciente e acompanhante durante todo o período de tratamento de saúde. Casa de Apoio Amor Fraterno. Vamos passar por essa juntos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre medicina fetal. Estamos aqui com o médico Dr. João Alberto Proust, que é especialista nessa área. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Priscila, o espaço para poder conversar um pouquinho com vocês. Muito bem. E falando neste tema, o que vem a ser, então, medicina fetal, doutor? Então, a medicina fetal ela não é exatamente uma subespecialidade, é uma área de atuação da ginecologia e obstetrícia. Então, o médico, para ser fetólogo, né, ele faz a residência, a especialização em ginecologia e obstetrícia, após, logicamente, o curso de medicina, e ele se subespecializa naquela área, né, da medicina fetal, Perfeito. Que consiste... Pode continuar. Doutor, é possível fazer intervenções, então, dentro do útero, nos bebês, a partir aí de quantas semanas? Então, existem diversas situações, né, doenças fetais que são passíveis de intervenções. Eu citaria aí como exemplo a hérnia diafragmática congênita, mielomeningocele, válvula de uretra posterior, e cada uma delas, na realidade, tem o período, né, adequado em que pode ser tratado. Mas, de maneira geral, no início, na metade do segundo trimestre da gestação, após as 20 semanas, entre 20 e 26 semanas, assim, é uma época boa para o tratamento dessas alterações que podem aparecer. Existem diversas outras, né? A medicina fetal ela é muito importante no acompanhamento, no diagnóstico e tratamento de alterações de gestações gemelares também. Certo. Existe, por exemplo, uma situação na gestação de gêmeos que se chama transfusão feto-fetal, que pode levar os 2 bebês a óbito ou a terem complicações decorrentes dessa síndrome. E essa é uma também das síndromes que pode ser tratada intraútero, né? Existe um tratamento, por exemplo, para essa síndrome que se chama
Coagulação a laser da placenta, não é exatamente esse o termo, mas no que você entra com um fetoscópio, com uma câmera, vamos dizer assim, lá dentro do útero, né? E você localiza a região da placenta onde tem a alteração. E aí você coagula aqueles vasos sanguíneos que estão dando problema, né? E você praticamente transforma uma gestação que é de uma placenta só numa gestação de 2 placentas para corrigir aquela situação. E aí você traz um prognóstico muito melhor. Então são diversas as doenças que são passíveis de tratamento intraútero. Perfeito. E que exames assim são utilizados para diagnosticar esse tipo de problema ou outros, como também malformações genéticas? A gente pode ainda, durante a gravidez, perceber isso, né, doutor? Sim, sim. O conceito da medicina fetal, na realidade, ele é bastante amplo, né? É uma especialidade que surgiu final da década de 70, começo da década de 80, que ela começou a progredir, né? Porque ali também começaram a progredir os procedimentos diagnósticos e principalmente, o principal procedimento diagnóstico que a gente usa na medicina fetal é a ultrassonografia, que vem evoluindo, né, dos anos 70 para cá. Os aparelhos eles tiveram uma melhora muito grande, né, na qualidade de imagem, né, e também a formação médica, né, e descobrindo várias situações que você poderia diagnosticar intraútero. Então a medicina fetal ela trabalha com diagnóstico de doenças, não só fetais, mas também doenças maternas, na prevenção dessas doenças, no rastreamento dessas doenças e também no tratamento, né? Sim. Então, cito como exemplo, você perguntou sobre alterações genéticas, né? Isso. Uma das primeiras situações que foram descobertas no que tange as doenças genéticas foi a translucência nucal. A translucência nucal é, grosseiramente falando, a espessura da nuca do bebê. Se reparou que bebês que tinham síndrome de Down ou outras síndromes genéticas, eles tinham a nuca um pouquinho mais engrossada. Então, com a medida da translucência nucal, se desenvolveram métodos para calcular qual era o risco do bebê ele ter essas síndromes genéticas, como síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 13, trissomia do cromossomo 18, e outras doenças não cromossômicas também podem estar associadas ao aumento da translucência nucal. Uma das coisas, já que estamos falando em translucência nucal, que é bastante mal interpretada, vamos dizer assim, é que a pessoa faz o exame da translucência nucal e ela dá uma alteração, né? Ainda assim, dependendo do grau de alteração que dá, né, uma translucência nucal levemente aumentada, ela não significa necessariamente que a criança tenha uma síndrome genética ou que tenha alguma outra doença. A grande maioria, inclusive, dos bebês que têm a translucência nucal levemente aumentada, são bebês normais, eles simplesmente têm a nuca grossa. Porém, serve para o cálculo de risco daqueles bebês que aí vão para procedimentos diagnósticos. Antes da translucência nucal, se fazia somente pela idade materna. Você indicava o cariô, a mãe queria saber se seu bebê tinha alguma síndrome genética, né? E no caso, assim, doutor, aproveitando, descobrindo-se, diagnosticando uma síndrome de Down, ainda em gestação, tem algum benefício de diagnosticar isso precocemente, assim? Tem vários benefícios de você diagnosticar precocemente, tá? O primeiro deles é a ansiedade do próprio casal, né? Eles querem saber se vai ter alguma doença genética ou não. E aí você não descobre pela translucência nucal. Você estima o risco. Aquelas pessoas que têm um risco aumentado para ter uma doença genética, elas vão poder se submeter a um exame diagnóstico, como por exemplo a biópsia do vilo coadial, que é você colocar uma agulhinha ali na placenta, retirar um fragmentozinho da placenta e mandar para o laboratório. O laboratório, aí ele vai fazer o estudo genético dessa placenta, né? E aí ele vai dar o diagnóstico de certeza, é o cariótipo que é feito.
Também pode ser feito pela punção do líquido amniótico, aí já um pouquinho mais tarde na gestação. Com 16 semanas em diante você já consegue fazer o cariótipo através do líquido amniótico. E aí também vai para o mesmo laboratório de genética. Esse laboratório avalia, faz o exame de cariótipo e descobre lá um cromossomozinho a mais, no caso da síndrome de Down, o cromossomo 21, um cromossomo a menos, como no caso da síndrome de Turner, que tem um cromossomo sexual a menos, né? E é muito vantajoso para saber esse tipo de doença. Por quê? Bebês que têm síndrome genética, eles têm que ter um cuidado maior, tanto ao nascimento quanto mesmo durante a gestação, né? São bebês que costumam ter mais complicações de terceiro trimestre, como restrição de crescimento, por exemplo. São bebês que costumam ter mais outros tipos de malformações associadas, como, por exemplo, doenças cardíacas, né? O bebê com síndrome de Down, ele tem uma incidência muito maior de doenças cardíacas do que o bebê, né, com o cariótipo normal. Então, você já consegue diagnosticar, né, dar uma atenção maior para esses tipos de doenças durante a gravidez. E no caso desse bebê que, digamos, diagnosticado com síndrome de Down, aí, por consequência, desenvolve um problema cardíaco, né? Pode ser corrigido ainda dentro do útero materno? Algumas situações de doenças cardíacas fetais podem ser corrigidas intraútero. A grande maioria, mas aí, para você fazer uma correção de uma doença intraútero, essa doença ela tem que ter algumas condições para que você indique, porque também não são procedimentos simples, completamente inócuos e muito menos simples. Com certeza. Então, por exemplo, para você fazer, vamos falar de outra síndrome, por exemplo, a síndrome de Patau, que é uma malformação, é uma síndrome que é incompatível com a vida. O bebê com síndrome de Down não, ele é uma pessoa normal que tem um cromossomo a mais, né? E ele tem lá as suas limitações. Mas ele é uma pessoa que vive uma vida até a idade adulta, tranquilamente, diferente da síndrome de Patau, por exemplo, que é incompatível com a vida. Tá? Sim, então, se você fizer, por exemplo, um diagnóstico de uma síndrome, de uma trissomia do cromossomo 13, e você verificar que esse bebê tem alguma cardiopatia, você não tem indicação, por exemplo, de fazer a correção dessa cardiopatia, trazer um risco materno para um bebê que, infelizmente, não tem prognóstico de sobrevivência após o nascimento. Perfeito. Diferente, por exemplo, da síndrome de Down. Mas as malformações que acontecem em bebês com síndrome de Down são, por exemplo, a comunicação interventricular, que é um buraquinho no coração. Os dois ventrículos eles se comunicam. A comunicação interventricular, durante a gestação, ela não vai comprometer, na grande maioria das vezes, o desenvolvimento fetal. Então não tem por que você intervir numa malformação que pode ser corrigida depois do nascimento. Além disso, muitas comunicações desse tipo, elas se curam sozinhas. Durante o primeiro ano de vida ou mesmo intraútero, elas fecham. Então não tem por que você intervir. Diferente, por exemplo, de estenoses graves de, por exemplo, válvula tricúspide, que aí o coração do bebê não se desenvolve. Aí sim, aí você pode fazer um procedimento que é um cateterismo com balão. Tá? O fetólogo entra também o cardiologista especialista em hemodinâmica e vai com o balãozinho lá e abre aquela válvulazinha que está fechada, porque aí o bebê está tendo um comprometimento intraútero, ele não vai conseguir desenvolver adequadamente o coraçãozinho dele. Sim. Não. Então, o que é interessante dessas explicações que o doutor deu é que tudo isso é possível com os exames, né, do pré-natal e com a especialidade da medicina fetal. Sim. Né? Você diagnosticar e saber o que... Aí, claro, né, dependendo do caso, vai se avaliar e vai ser feita ou não cirurgia, mas saber já de tudo isso em gestação. Na gestação. Então, e já no primeiro trimestre, muitas das doenças a gente consegue, se não já diagnosticar, algumas malformações graves você já consegue diagnosticar no primeiro trimestre, mas também prever através do exame morfológico do primeiro trimestre. Né?
Aquelas pessoas que têm alguma alteração nesse exame, mas que você ainda, devido, por exemplo, ao tamanho do bebê, ainda você não consegue ter uma definição muito boa da imagem ultrassonográfica, mas você já consegue ter uma dica de que você vai ter que ter uma atenção maior na ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, quando daí você vai fazer muitas vezes o diagnóstico definitivo de algumas alterações e, porventura, você pode encaminhar para algum tipo de tratamento. Perfeito. E na questão, doutor, dos partos prematuros, é importante a prevenção? Tem como serem prevenidos? Como que o doutor vê essa questão? Sim, tem como serem prevenidos. Um dos exames que é feito, não só por fetólogo, por radiologista, por ultrassonografista, né, e que é mandatório durante a gravidez, é a avaliação do colo do útero no segundo trimestre. Tá? Como que você faz? Na época em que você for fazer aquele exame morfológico para ver toda a anatomia fetal, você dispensa um tempinho também para fazer um exame transvaginal do colo do útero. Coloca o transdutor, ele vai encostar ali no colo do útero e você faz a medida. Além da medida, você vai verificar os arredores ali, vamos dizer, para ver se tem alguma outra alteração no colo do útero, mas basicamente a medida do colo do útero. A gente sabe que pessoas que têm o colo do útero mais longo, elas têm um risco mais baixo de terem parto prematuro. As pessoas, quanto mais curto for o colo do útero, maior é o risco de ter parto prematuro. Alguns utilizam o ponto de corte de 2,5 centímetros, outros de 1,5, mas enfim. E essa diferença do tamanho, isso tem a ver com a genética da pessoa ou com a... Tem a ver com as condições maternas, sim, mas e outro fator de risco muito importante é já ter tido um parto prematuro. Mulheres que já tiveram, já têm histórico de parto prematuro, tem que ter um cuidado tem que ter maior. uma atenção maior. Lógico, toda gestante, independente de já ter filhos, de já ter histórico de parto prematuro ou qualquer outro histórico, devem ser submetidas ao exame transvaginal do segundo trimestre. E por que isso? Só para saber se ela vai ter parto prematuro? Não, porque você consegue fazer a prevenção. Hoje aquelas mulheres que têm o colo do útero abaixo de 2,5 centímetros, você consegue entrar com medicações durante a gravidez. Existem medicações corretivas, Existem medicações que ou evitam o parto prematuro, ou pelo menos jogam um pouquinho mais para frente aquela prematuridade. Sim. Então, às vezes, um bebê que iria nascer com 24 semanas, consegue nascer com 30, 32 ou 34. O objetivo, logicamente, é levar até o termo, que é 37 semanas ou mais. Mas quanto mais você conseguir postergar, você pode estar fazendo a diferença entre um bebê que vai viver e viver sem sequelas, do que um bebê que ou vai nascer e vai sobreviver com sequelas muitas vezes graves, ou que não vai, infelizmente, conseguir a sua sobrevivência. Certo.